Nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção que a graça do Senhor nos possibilita de vivenciarmos esta Eucaristia em nossa Igreja Matriz São José Operário, para vivenciar neste tempo do Natal, esta semana da Epifania. Estamos saboreando na nossa espiritualidade católica o mistério do Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós e se manifesta para revelar o rosto de Deus aos nossos corações, sempre com o intuito de que a nossa vida ela seja mergulhada no relacionamento com o coração de Deus. Então, que possamos, nesta semana da Epifania, permitir que o Senhor venha mais uma vez a nos visitar, a nos engrandecer com a sua presença, a nos tocar com a sua graça, a estreitar a nossa comunhão de vida com Ele, nos unindo a Ele pelo poder da palavra, da oração, da Eucaristia, da vida em comunidade. O evangelho que nós acabamos de escutar, segundo São Marcos, menciona Jesus que diante da multidão expressa para com ela uma multiplicidade de sentimentos e de intenção, sempre com o desejo de favorecer para a multidão a vida nova, a vida da graça, a vida em Deus. O Evangelho começa dizendo que Jesus, ele volta o seu olhar para a multidão e percebe que a multidão precisa de pastoreio. É assim que Jesus olha para nós, com atenção, com amor, para nos orientar, para nos pastorear. Ele é o pastor das nossas vidas e nós somos as suas ovelhas. E São Marcos nos diz que Jesus nos pastoreia com compaixão. Ele olha para nós e tem compaixão da nossa vida, para nos fazer crescer na comunhão de vida com Ele. Primeiro, pelos seus ensinamentos. A compaixão não é coitadismo. Aquele que tem compaixão sente um amor visceral pelo outro, com a intenção de elevá-lo. Quem olha para o outro com o olhar de coitadismo, o tadinho dele, coitado. Olha para a pessoa sem ver o potencial que é nela, sem ver aquilo que ela pode se tornar. O Evangelho não é assim. O Evangelho, ele é o Evangelho da compaixão. Jesus nos toca nas nossas necessidades e nos ensina a sermos melhores, a crescermos. Então ele nos ensina que nos deixemos ensinar pela boa nova do Senhor, a sua palavra de fortaleza, de perdão, de correção, de misericórdia, de justiça, de paz, de santidade e de vida nova. Então o Senhor nos pastoreia, nos ensinando. O Evangelho de Marcos também diz que Jesus não queria despedir a multidão faminta, porque ele estava com ela para ensiná-la, ele também queria estar com ela para alimentá-la nas suas necessidades mais básicas. Não dá para separar o evangelho que ensina do evangelho que é solidário, do evangelho que mata a fome do coração, do evangelho que mata a fome do corpo, a necessidade humana mais básica. Então, vivermos o Evangelho, a graça dos ensinamentos do Senhor, para irmos ao encontro do próximo,
para ajudá-lo, para sermos, a exemplo do Senhor, bons samaritanos, homens e mulheres que ajudam o próximo, vivendo o novo mandamento do amor que Jesus nos ensinou. E assim a igreja, ela é igreja que na condição de discípula, ela é servidora. Jesus disse para os seus apóstolos: dai-lhes vós mesmos de comer. É a nossa parte na graça de Deus, oferecida ao próximo, naquilo que ele precisa, naquilo que ele necessita. E é apresentado a Jesus pães e peixes. E dos pães e peixes que foram doados, o milagre acontece pela graça da bênção do Filho de Deus, que toma os dons oferecidos, apresenta ao Pai, os abençoa e dá para os apóstolos os distribuírem. É da igreja que, apresentando a Deus o que lhe é oferecida pelo próprio Jesus, a igreja oferece aos seus filhos o alimento em abundância, e não falta, mas sempre vai sobrar. É a liberalidade de Deus que não falta. Então, assim como Deus é generoso, Ele não pode encontrar o coração da gente mesquinho, fechado, mas capaz de exercer a doação e a capacidade de amar sem nenhum fechamento. Peçamos então a Deus, nesta missa, essa graça, a graça de vivermos dos seus ensinamentos, o pão da palavra, a graça de vivermos da solidariedade, o pão da generosidade, mas também, como o Evangelho sinaliza, a graça de vivermos da Eucaristia, que é o pão descido do céu, que nos alimenta para amarmos agora e vivermos para a vida eterna, que é a nossa vocação final. Nesta missa eu quero louvar a Deus pela oportunidade de celebrar mais um ano de vida, mais um natalício. Louvo a Deus pelo dom da minha vida, pelos meus pais, Manuel de Jesus e Maria do Bom Parto, que me deram a vida, me possibilitaram viver, cuidaram de mim durante muito tempo. E aqui estou por graça de muitas pessoas que entraram na minha vida e me ajudaram a chegar até aqui. Louvo a Deus pela minha igreja diocesana de Marabá, que me acolheu para viver a minha vocação. E agora, louvo ao Senhor por esta comunidade paroquial, onde estou vivendo, compartilhando com vocês a nossa fé que nos é comum, a palavra de Deus que queremos viver entre nós e alimentados por Jesus, o grande amor das nossas vidas. Que cada vez mais possamos viver a nossa vocação, a nossa história na presença de Deus, vivendo o mandamento do amor que o Senhor nos ensinou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José Operário, rogai por nós e valemos. Apresentemos as nossas preces diante do altar.